Olá, desbravadores! Encerramos a última fase com o ES dizendo a Gael que ele já poderia testar o Pathfinder 7. Vamos ver o que a fase 12 nos traz? Empolgadíssimos com a oportunidade, eles chegaram rapidamente ao hangar e Gael viu o seu Pathfinder 7. Rodrigo esperava vestido com seu traje celestial. Ambos prontos, entraram no módulo de controle e fixaram as suas espadas no console de comando. E o grande Pathfinder 7 recebeu a energia necessária para ligar. Os dois se sentaram em suas cadeiras e perceberam que todo aquele gigantesco robô era controlado com as suas mentes. Gael queria ir para a batalha. Estava ansioso para demonstrar o seu valor a todos. Rodrigo tentou acalmá-lo, pedindo paciência e concentração. Eles chegaram então à batalha e Gael é impelido a combater, mas percebe não ser tão fácil quanto ele esperava. Os dois receberam vários impactos dos gigantescos monstros. Rodrigo tentou orientar Gael, mas ele só pensava naquilo que ele poderia fazer e não escutou as orientações do seu mentor. Não demorou muito para que eles fossem atingidos, derrubados e o Pathfinder 7 desligar. Gael olhou para Rodrigo, que estava inconsciente. Sem saber o que fazer, ele chamou o ES, que respondeu prontamente. ES, onde eu errei? O que aconteceu? Perguntou Gael. O ES respondeu: você foi vencido pelo eu. Você esqueceu de tudo o que lhe ensinamos e tentou resolver tudo sozinho. Puxa, e agora? Fui derrotado? O que posso fazer? Rodrigo acordou e entendeu a situação. Se acalme, Gael. Você está arrependido? Gael acenou afirmativamente com a cabeça. Então, vamos pedir perdão juntos. Gael e Rodrigo oraram a Deus e pediram perdão. Ao terminar a oração, eles perceberam que a espada de Gael estava brilhando novamente, e ao encaixá-la, seu Pathfinder 7 voltou a ficar em pé. Gael disse então a Rodrigo: Ok, agora vamos juntos! Na fase 3, vimos sobre como os seres humanos foram criados perfeitos, à imagem de Deus, e viviam em um ambiente perfeito, mas mesmo assim caíram em pecado e se tornaram pecadores. Uma vez que foi Deus quem criou todo o universo, algumas pessoas pensam que ele também criou o pecado, mas isso não é verdade. Nós podemos confirmar isso em Deuteronômio 32, verso 4, que nos diz: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. E em Jó 34:10 está escrito: Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a perversidade. O Senhor não pratica a maldade, porque ele não é o autor da maldade. A maldade e o pecado vão contra a natureza dele. Mas então, de onde veio o pecado? Para entendermos a origem do mal, precisamos nos lembrar de que Deus criou criaturas pensantes e independentes, capazes de fazerem as suas próprias escolhas e responderem livremente ao seu amor. O que só é possível quando todos têm liberdade de escolhas, como nós vimos na fase 9. Infelizmente, uma das criaturas de Deus usou de sua liberdade para se voltar contra ele. Sobre isso, a Bíblia nos fala em 1 João 3,8. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo ou Satanás, quando foi criado por Deus, recebeu o nome de Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Como o verso fala, ele peca desde o princípio, porque foi o primeiro a pecar. E isso aconteceu conforme lemos em Ezequiel 28, versos 14 a 17. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci.
No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Lúcifer era então o primeiro dos anjos de Deus e servia ao Senhor diretamente, aos pés do seu trono. Porém, devido à sua glória e exaltação, ele se tornou orgulhoso. O seu orgulho fez com que ele quisesse ser maior do que o Senhor, como está registrado em Isaías 14, versos 12 a 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E assim surgiu o pecado, a transgressão da lei de amor de Deus. E como o pecado chegou aqui na Terra? Uma vez que Lúcifer se rebelou contra Deus, ele procurou tomar o controle do universo, levantando os demais anjos contra o Senhor. Isso causou um conflito no céu, que terminou com a expulsão de Lúcifer de lá, juntamente com os anjos que se aliaram a ele. Assim, ele resolveu jogar os outros seres criados por Deus contra ele, e começou esse propósito pela raça humana. Nós já sabemos como essa história acabou. Eva foi enganada e decidiu comer do fruto, e Adão o comeu com ela. Assim, a humanidade mergulhou no pecado e foi separada de Deus. Isso nos trouxe consequências imediatas e duradouras. Imediatamente, a natureza humana foi mudada, tornou-se caída e pecaminosa, e as nossas tendências hoje em dia são primeiramente para o mal. O próprio apóstolo Paulo nos afirma isso em Romanos 7, versos 19 e 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. E como nós já vimos anteriormente, o salário do pecado é a morte. Então os seres humanos passaram a ser sujeitos à morte. E Jesus, no Sermão da Montanha, expandiu o significado da lei e do pecado. Como assim? Muitas pessoas pensam que pecado é apenas aquilo que fazemos transgredindo a lei, aqueles atos concretos e visíveis que nós tomamos. Mas Jesus nos esclareceu que os nossos pensamentos e desejos, bem como o que sentimos com relação às pessoas, já são violações da lei. Ter raiva de alguém é o mesmo que matá-lo, e ter pensamentos impróprios sobre uma pessoa é o mesmo que cometer adultério. Nós precisamos, então, cuidar também dos nossos pensamentos. Como cristãos, nós procuramos todos os dias nos afastar do pecado e vivermos como Cristo viveu. Mas o inimigo de Deus quer nos ver cair, e por isso ele nos ataca todos os dias. Isso aconteceu também com Jesus aqui na terra. Em Lucas 4:2 está registrado: e 40 dias foi tentado pelo diabo. A tentação é tudo aquilo que nos leva a pecar, aquilo que desejamos fazer, mas que nos afasta de Deus. A tentação pode ser a vontade de assistir alguma coisa que nós sabemos que não condiz com os nossos princípios, ou a vontade de fazer alguma coisa que nós sabemos que é errado, ou sabemos que não é bom para nós. E cada pessoa sofre tentações diferentes, porque aquilo que é o meu ponto fraco pode não ser o seu. Mas nós podemos ter a certeza de que Deus nos ajuda a superar as tentações. 1 Coríntios 10:13 nos diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar.
E nós podemos também fazer algo bem simples para nos defender da tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Pedir ajuda de Deus é sempre o caminho certo para evitar o pecado. Mas nem tudo está perdido. Nossa natureza e nossas tendências são para o pecado, e sozinhos nós não conseguimos nos livrar dele. Mas como já vimos na fase 10, Deus criou um plano para nos restaurar, nos libertar do pecado e nos trazer para uma nova vida, uma vida eterna com Ele. Através da sua graça, Ele nos oferece o perdão dos nossos pecados. Ele oferece também o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas, restaurando os pecadores arrependidos à semelhança do seu Criador. Gálatas 5, verso 22, nos diz o que o trabalho do Espírito Santo traz na nossa vida. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Através do poder transformador da graça, nós podemos ser mais semelhantes a Jesus e fazer coisas que agradam a Deus. A única esperança da humanidade caída é aceitar o convite de Deus e entrar com Ele no concerto da graça. Sozinhos, nada podemos. Somos fracos e limitados, mas Deus nos oferece a sua força. Nós só precisamos aceitar a sua ajuda. Gael se arrependeu de tentar resolver as coisas por suas próprias forças. E você, já aprendeu a depender mais do Espírito Santo? Para ganhar título essa semana e todas as outras semanas do ano, estude regularmente a sua lição da Escola Sabatina. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.